Dando continuidade, queridos, o importante é assim, o enfermeiro orientar paciente e família quanto ao uso de antidepressivos. Então, essas alternativas corretas, né? Orientar o paciente e família para que pode haver um período de 2 semanas para que o medicamento alcance os efeitos antidepressivos desejados, ministrar o antidepressivo com alimento para reduzir a irritação gastrointestinal, orientar o usuário e familiares para não parar abruptamente o medicamento, principalmente se o uso for prolongado e a dosagem for alta, podendo desencadear sintomas como náuseas, cefaleia, entre outros, e orientar o usuário e famílias para terem precauções em atividades que exijam muita atenção, tá bom? 10. Tratamento medicamentoso para pacientes com transtorno mental, como na esquizofrenia, é baseado em drogas antipsicóticas ou neuroléticos. Muito bem, essa medicação atua na sintomatologia, levando o paciente a aproximar-se da realidade. Ótimo! Qual a alternativa correta? Os antipsicóticos são utilizados no tratamento de psicoses agudas e crônicas, especialmente quando acompanhado de aumento da atividade psicomotora. No módulo 12, nós fizemos essa proposta de atividade. Identifique os principais cuidados de enfermagem e faça uma síntese reflexiva sobre o contexto clínico, raciocínio crítico da avaliação de saúde ao paciente que faz uso contínuo de psicofármacos, aqueles medicamentos controlados para o tratamento, acompanhamento do transtorno mental. Então, e por que eu coloquei essa figura que tiramos da internet? Para direcionar vocês numa visão holística do paciente. Então, nós colocamos aqui, inclusive eu deixei a referência para vocês, né? Dos principais cuidados de enfermagem nesse caso. Então, seguir as regras gerais dos 9 certos, né? Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo, tempo certo, validade certa, abordagem certa e registro certo. Avaliar a história clínica do paciente, realizar exame físico rigoroso, o geral e o específico, avaliar os sinais vitais antes, durante e após a administração do medicamento, conhecer os efeitos adversos dos grupos de medicamentos mais utilizados na área da psiquiatria, psicotrópicos ou mesmo clínicos em geral, comumente utilizados para potencializar os efeitos dos psicotrópicos ou para reduzir o risco de efeitos adversos. Ter um conhecimento suficiente sobre a psicofarmacologia, o cálculo da dosagem de medicamento corretamente, orientar e acompanhar a adesão pelo tratamento ao tratamento medicamentoso, ver se o paciente realmente está com boa aceitação da indicação dos medicamentos, e orientar e acompanhar a família sobre esse olhar holístico, olhar o paciente como um todo, considerando os aspectos sociais, físicos, emocionais, promovendo o alívio do sofrimento psíquico do paciente com transtorno mental, trazendo a realidade com enfrentamento adequado dessa realidade, tá bom? Deixei 2 artigos aí de referências para vocês. Por fim, o módulo 13. 1. Considere os fragmentos do discurso de um paciente. O paciente estava sendo encaminhado para o centro cirúrgico, tá? Com transtorno mental, né? E aí, no caso, ele falou: ao caminho do centro cirúrgico, a maca atravessa corredores gelados, porém o frio dentro de mim não tem a ver com a temperatura do dia. Entre o apartamento, o hospital, né? E a mesa de operação tem um longo caminho. Luto contra cada instante, tenho que chegar intacto à mesa. Preciso vencer alguns metros de corredores. Conto com a possibilidade de vida por metros. Não sinto dor, indisposição, náusea. Eu poderia ter caminhado e ir batendo um papo. Vejam, essa narrativa revela assistência em grande parte dos hospitais do país. Mas existem iniciativas no âmbito da assistência humanizada, que preconizam algumas práticas. O que quer dizer? Que esse paciente, o relato desse paciente, nos faz refletir sobre as práticas, muitas vezes inflexíveis, muitas vezes normatizadoras, sem considerar o emocional do paciente mesmo, né? E nosso, quando formos paciente, né? Então, olha só.
A 1 e a 2 estão corretas. Neste caso, o que nós deveríamos pensar em relação à assistência humanizada? Práticas mais flexíveis que atendam às necessidades dos pacientes, aliás, o paciente como um todo, né? Possibilitando, por exemplo, que caminhem até o centro cirúrgico. Muito bem. 2. Valorização da dimensão subjetiva da assistência, como conforto, acolhimento, escuta empática, né? Se colocando no lugar do paciente, possibilitando, por exemplo, várias opções de transporte. Muitas vezes nós ficamos tão rígidos no risco de queda do paciente, sendo que ele pode também cair da cadeira de rodas, cair da maca, que muitas vezes a maca nem condiz com a necessidade do paciente, né? Muitas vezes obeso, enfim, ou a maca está com dificuldades nas grades e tudo mais. Então, muitas vezes o caminhar até o centro cirúrgico, por exemplo, neste caso, fosse até mais seguro, né? E fora que para o paciente ir caminhando com o enfermeiro, né, com o técnico, enfim, com quem for levá-lo ao centro cirúrgico, caminhando e conversando, seria muito mais tranquilo, tá bom? E com certeza, né? Eu também ia gostar mais. Mas isso não é opinião pessoal, isso é o que nós estamos discutindo aqui. São dados de artigos, de estudos científicos que realmente nos traz a reflexão de possibilitar práticas mais humanizadas na assistência de enfermagem. 2. No pronto-socorro municipal, a população que aguardava atendimento revoltou-se ao perceber que um homem de 40 anos, casado e com 4 filhos, que estava na sala de espera aproximadamente há 4 horas, faleceu antes de ser atendido. Este acontecimento foi noticiado pela mídia e mobilizou trabalhadores e o gestor do pronto-socorro a discutirem propostas de melhoria no atendimento. Considerando os princípios norteadores da Política Nacional de Imunização, estiveram em pauta as seguintes ações. Então, o que foi discutido? Primeiro, acolhimento da demanda por meio de critérios de avaliação de risco. Isso é importante e nós já temos vários instrumentos que nos possibilitam a isso, num atendimento de pronto-socorro. E garantia do acesso referenciado aos demais níveis de assistência. E o 4, né? Definição de protocolos clínicos adequados. Vejam, a 3 não tem como, né? Organização de fila de espera, considerando a idade do usuário, não. O critério de avaliação e protocolo de referência de assistência, quem é prioridade ou não, num atendimento de emergência, é um critério de avaliação de risco e risco de vida, inclusive. Então, muitas vezes o que chegou depois, ele tem mais chance de morrer do que o que chegou há um tempo. Então, ele tem que ser passado na frente. E nós já temos protocolos institucionalizados, não é mesmo? Então, alternativa C. 3. Após o cadastramento das famílias que compõem a área de abrangência de uma unidade de saúde da família, as equipes se reuniram para definir estratégias de ação frente à problemática identificada. O que eles perceberam? A elevada incidência, ou seja, casos novos de usuários de drogas e de pessoas com transtorno mental e história de internação psiquiátrica na região que eles atendiam, né, daquela unidade de saúde da família. Então, diante dessa situação, a equipe decidiu realizar uma pesquisa para conhecer as dificuldades das famílias em cuidar de idosos de indivíduos com transtorno mental. Pelo contrário, né, estamos falando de jovens. Então, do ponto de vista metodológico, o que deve ser considerado para a execução dessa pesquisa? Então, o que o enfermeiro tem que pensar? Olha a letra E. Em elaborar um projeto para enfrentamento dessa alta incidência de jovens usuários de drogas naquela região, né, além de pessoas com transtorno mental e história de internação, justificar esse problema, que esse problema demanda um olhar especial, né? Então, um projeto justificando o problema, determinando os objetivos e a trajetória metodológica. Então, vocês que fazem já TCC, né, vão fazer TCC, vocês já devem estar pensando nessa trajetória adequada, tá bom? Alternativa E. Que, aliás, quando nós fazemos TCC na graduação, nós já estamos treinando para fazer isso na prática, tá vendo? Olha, mais um
mais um aprendizado significativo para o TCC, não é mesmo? Bom, 4. A estratégia de saúde da família vislumbra a transformação do modelo assistencial em curso no nosso país. A política de saúde mental também objetiva a transformação do modelo em uma de suas estratégias, constituindo o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial. Então, os CAPS e a estratégia de saúde da família são processos simultâneos, porém ainda pouco articulados, infelizmente. Apesar que na nossa cidade eles são articulados, né? Mas, no geral, no Brasil como um todo, né, ainda tem estudos mostrando que eles são pouco articulados. Então, as práticas de saúde mental e estratégias de saúde da família, eles se assemelham quando o quê? Elegem o território como locus de coprodução de saúde. Vejam, aqueles pacientes de transtorno mental de determinada região, ali da estratégia da saúde da família, ela é o mesmo território que o CAPS vai trabalhar juntamente com aquela equipe, né? Seja por matriciamento, seja via NASF, tá bom? Então, a alternativa D, que é a correta. 5. O território de Laranjeiras, situado em um município de pequeno porte, tem apresentado nos últimos anos alta incidência e alta prevalência de casos de violência. Estudos realizados pelo Núcleo de Prevenção às Violências de Promoção de Saúde de uma instituição local revelam que 78% dos casos são registrados na faixa etária de 10 a 17 anos. A gestão municipal, em uma reunião colegiada, elaborou um plano de gestão integrada para enfrentamento dessa situação. A educação em saúde foi uma das estratégias apontadas para a equipe de saúde da família, para que a equipe de saúde da família enfrentasse o problema. Nesta situação, é incorreto a equipe de saúde da família considerar que educação em saúde objetiva transmitir conhecimentos universalmente aceitos por meio de palestras, vídeos, panfletos, entre outros. Então, eu pergunto, o que é educação em saúde? A letra A, B, C e D. É uma estratégia de promoção da saúde, relaciona-se com a história, a cultura e os costumes da comunidade, busca apoderar a comunidade para o processo de mudança e visa a participação ativa dos sujeitos acontecendo em diversos espaços. Então, a educação em saúde ela é imprescindível em todas as áreas, especialmente na área de saúde mental e psiquiatria. Por quê? Porque a família precisa estar ciente de tudo o que acontece, e medicamentos, terapias comportamentais, enfim, e que estão em torno desse paciente, e o próprio paciente também, tá bom? 6. O gráfico a seguir apresenta a evolução anual do número de CAPs no Brasil. Considerando a expansão da rede de serviços substitutivos no Brasil, nós concluímos o quê? Olha, cada ano que passou, nós tivemos mais CAPs no Brasil. Então, cobertura de CAPs, né, na série histórica, desde 98. Então, a letra A. A expansão do número de CAPs foi importante para a reforma psiquiátrica. Então, a alternativa A. A expansão do número de CAPs foi importante para a reforma psiquiátrica, mas ainda há dificuldade nos fluxos de usuários entre a atenção básica e a atenção especializada, certo? Que ainda existem dificuldades de encaminhamentos, tá bom? Que é o que a gente vê na prática de muitos relatos, de muitas experiências pelo Brasil. 7. O gráfico a seguir apresenta o histórico da quantidade de leitos psiquiátricos em Pernambuco no período de 91 a 2009, a junho de 2009. Então, o período que vai da independência do país ao começo do século XX é conhecido como a primeira etapa da psiquiatria asilar do Brasil, marcada de início pela ocupação de enfermarias das Santa Casas pelos doentes mentais. Assim como aconteceu nos outros hospícios, o Hospital Tamarineira, em Pernambuco, em pouco tempo excedeu sua capacidade de internos numa clara demonstração de falta de eficácia dos métodos de tratamentos utilizados. Então, no cenário de mudanças políticas, a partir dos anos 30, foi iniciada a redução do número de leitos de internos. Considerando, então, as informações apresentadas e a operacionalização da Política Nacional de Saúde Mental, conclui-se que, alternativa D, a criação de uma rede substitutiva de serviços de saúde mental acompanhou a desinstitucionalização dos pacientes com transtornos mentais.